Olá, eu sou Humberto Pinheiro. O Assembleia Entrevista de hoje fala com ele, Divaldo Franco. É sem nenhuma dúvida um dos mais famosos médiuns desse país. Divaldo nasceu ali em Feira de Santana. Chegou aqui aos 18 anos de idade. E Divaldo, a partir daí, começa a contar a sua trajetória. Em Feira fazia o quê antes de vir para cá? Estudava na Escola Normal Rural. Logo quando, em 1943, terminei o curso, fiquei na expectativa de uma atividade remunerada que se tornou difícil, porque as circunstâncias naquela época eram muito mais complexas do que hoje. Então me veio o sonho ideal de transferir-me para a capital, onde certamente eu teria melhores possibilidades, o que virá a acontecer por volta de 1945. Em 1945, pós-guerra. Ainda um pouco durante a guerra. A guerra terminará em maio, mais ou menos, e eu cheguei aqui em janeiro. Perfeito. Ficou especificamente onde, Divaldo? Eu fiquei na casa de uma amiga que dirigia uma escola de datilografia, nos 15 Mistérios, ali na região de Santo Antônio. E como eu necessitava de trabalhar, ela teve uma ideia que me pareceu muito feliz. Aqueles alunos que tinham dificuldades da língua portuguesa e se matriculavam para o estudo da datilografia, ela propunha que eles aceitassem uma aula adicional e pagavam por isso. Então eu fiquei ensinando português e alguns elementos muito modestos da língua inglesa. Assim eu comecei a trabalhar na própria escola de datilografia e conseguindo alguns recursos. Logo mais tarde, eu tive a oportunidade de ser convidado para trabalhar numa empresa que era o IPASE, Instituto de Previdência e Assistência de Servidores do Estado, como datilógrafo. Perfeito. Havia um setor que eram de apólices, e as apólices deveriam ser datilografadas sem muitos erros ou sem erro algum. E como eu era hábil na datilografia, então eu fui para esse emprego. Senti-me muito bem, fui muito bem sucedido, e logo depois, em agosto, eu fiz um concurso pelo DASP, passei e em dezembro eu fui nomeado, dia 5 de dezembro, funcionário da autarquia do IPASE. Aí já era Divaldo, funcionário público da estrutura do Estado. Exatamente. Mas antes, em Feira de Santana, como é que era o menino Divaldo? Eu era um jovem comum, porque nossa família era muito grande. Nós fomos em número de 13 e eu sou o último a chegar. Mas os meus irmãos morreram alguns e eu convivi praticamente com 8. Esses 8 eram todos maiores do que eu. Era uma família tranquila, muito generosa. Meu pai e minha mãe eram aqueles protótipos dos pais tradicionais. Perfeito. Éramos modestos, tínhamos recursos suficientes para uma vida digna. E meu pai trabalhava, ele era fumageiro. Ele viajava pelo interior, pelas cidades próximas, para conseguir folhas de fumo. E armazenavam lá em um depósito e mais tarde eram exportadas para os Estados Unidos, para outros países. Perfeito, mas Divaldo não tinha, e como era a formação religiosa de Divaldo em Feira de Santana? Era católico. Católico. Muito católico. Muito católico. Eu pertencia ao catecismo, depois da cruzada eucarística e posteriormente, lá para os 20 anos, eu me tornei espírita consciente. Perfeito. Mas onde foi que aflorou essa coisa, essa questão do espiritismo? Onde Divaldo, de repente, bateu com o espiritismo? Em 1942, desencarnou um irmão meu, vitimado por um aneurisma cerebral. E eu tive um choque muito grande com a morte dele. E fiquei com limitação de movimentos. Depois de alguns meses na cama, uma prima levou uma senhora para me visitar. Era uma senhora espírita. Naquele tempo o espiritismo era pouco conhecido e até mesmo mal famado. Então a senhora me visitando disse que eu não tinha doença nenhuma. Se tratava de uma perturbação espiritual pelo fato de eu ser médium. Perguntou se eu sabia orar, se queria que lhe aplicasse um recurso terapêutico, um passe. E nós concordamos, minha mãe e eu, ela me aplicou um passe. No momento que ela terminou de me aplicar aqueles movimentos rítmicos da bioenergia, pediu que eu me levantasse. Como eu tinha muita dificuldade em locomover-me, eu disse que era impossível. Mas ela disse que eu podia ficar de pé porque a força que me detinha já havia sido alijada. Eu levantei-me e comecei a caminhar até hoje. Nunca mais tive qualquer problema nos órgãos dos movimentos.
Ele explicou que era mediunidade, que era meu próprio irmão. Na condição de médium, eu era como um imã. E quando estava diante do cadáver dele, atraiu o seu espírito, que estava muito confuso, e ele me transmitia aquela limitação de movimentos. Mas agora os bons espíritos iriam orientá-lo e eu necessitava de frequentar as reuniões para educar a mediunidade. Aí Divaldo atendeu o chamamento, claro. A princípio eu relutei muito. Relutou? Por causa da minha convicção católica. E tive até a ocasião de dizer que não ia, porque ali se manifestava Satanás. Ela sorriu muito, generosa, e disse, mas como é que você sabe se você nunca foi lá? Eu disse, mas é o que todo mundo diz. E ela teve um argumento de lógica, mas todo mundo dizia que você era paralítico. E em verdade não era. Então nem tudo que se diz é verdadeiro. Nessa noite eu fui com minha mãe. Quando nós lá estávamos, levantou-se um cavalheiro que era o notário da cidade. Eu vi que se tratava de uma coisa séria, porque eram pessoas respeitáveis, o juiz de direito. A zeladora do altar do coração de Jesus estava presente. E eu fiquei surpreso. Pessoas que o senhor identificava. E da sociedade, como estariam naquela coisa que era tida como de um caráter inferior, de pessoas ignorantes, de afrodescendentes, etc. Mas levantou-se o notário e leu uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Era uma página sobre a humildade. Eu achei a página de uma beleza tão incomum que entrei em transe e desmaiei. Mas quando eu despertei, minha mãe me disse que meu irmão se havia comunicado com ela através de mim. Eu não lembrava absolutamente de nada. Então, claro, eu tive que, no dia seguinte, me confessar, porque eu havia pecado. E fui ao sacerdote, contei. Foi difícil essa transição, esse momento para a sua cabeça? Foi muito difícil, porque eu tinha a convicção dogmática. E o Espiritismo é uma doutrina muito liberal, aberta, lógica, raciocinada. Mas quando eu confessei ao sacerdote, ele ouviu com muita seriedade e disse, bem, você pecou, mas deve voltar lá até ficar bom, porque Satanás tem muitas artimanhas. Ele pode estar lhe seduzindo e mais tarde se revela, é tarde demais. Então volte lá. Eu disse, mas padre, é pecado dizer, você vai na sexta-feira, no sábado eu confesso e no domingo eu comungo, absolvo. Então eu fiquei indo. Era dezembro de 44, janeiro de 45, então eu estava lá e aconteceu que ele percebeu que se tratava de uma coisa muito séria. E um dia teve a ocasião de me dizer, a sua missão é lá no Espiritismo. Ele, o padre? Ele, o padre. Mas que Porque a igreja não condena as comunicações espirituais, ela apenas não recomenda. Por se tratar de uma coisa muito séria. E nem todas as pessoas têm a gravidade para estudar certos temas. Então a igreja proíbe, baseado naquele artigo da Bíblia em que Moisés proibia as comunicações. E ainda diz, mas ele só proibia porque aconteciam. Não se proíbe aquilo que não acontece. E pior, somente que acontecia em grande quantidade. Ele proibiu para legislar, para dar uma ética. Então eu comecei a frequentar as reuniões, continuamos amigos e me tornei espiritista. Mas eu demorei 2 anos. Certo, que coisa, que trajetória, dificuldade. Imagina um jovem se debatendo com princípios que defendia de forma apegada até então e de repente tem essa explosão toda, derrubando toda uma estrutura, implodindo toda uma estrutura de crença, o que é pior e o que é difícil. Agora, isso lá em Feira, ainda em Feira de Santana. Foi. Já chegou em Salvador com essa nova formação? A senhora morava aqui em Salvador. E então ela, ante a minha incerteza de conseguir um trabalho em Feira, sugeriu que eu viesse residir com ela, passando antes pelas experiências de trabalho e, de acordo com os acontecimentos, ela iria educando a minha mediunidade. Então eu vim residir aqui em Salvador, no Largo de Roma, e fui trabalhar na escola da datilografia que me referi. Posteriormente, eu fui fazer o ginásio. Havia aqui um educandário em Nazaré, que era um Instituto Baiano de Ensino, de um homem extraordinário, o professor Hugo Baltazar da Silveira. Por ocasião do aniversário de Getúlio Vargas, em 19 de abril, todos os alunos deveriam participar da efeméride, celebrando o aniversário do presidente da República. E aconteceu um fato curioso. Cada classe apresentava um aluno que fazia um discurso. Eu era do primeiro ano ginasial
E os meus colegas eram todos maiores do que eu, era um ginásio noturno, e ninguém se propôs. Então eu senti o impulso e proferi uma palestra. Foi a primeira palestra da minha vida. O professor Hugo ficou muito interessado, perguntou como era que eu havia conseguido proferir a palestra. Eu expliquei lentamente a ele, disse que já era professor primário. Ele disse, pois olha, eu convido para me ajudar aqui com esses jovens. Você vai ser contratado para ensinar português. E eu me tornei professor de português da primeira série onde eu estudava. E me ofereceu o curso gratuitamente. Ah, mas que vitória. Foi um homem extraordinário. Importante na sua vida. Um grande educador. Que coisa linda. Mas você falou da igreja. Você falou, na verdade, da abertura da igreja com relação a essa questão do espiritismo. Ainda que de forma subjetiva, ainda que de forma, diria, um tanto quanto mascarada. Mas me surge a expectativa de lhe fazer uma pergunta. Eu ia fazer essa pergunta mais na frente. Mas, Divaldo, é isso aí. Pega a gente e brinca com a gente com essa forma fácil de falar. O que o senhor acha do Papa Francisco? Eu considero um dos maiores apóstolos do século XXI, porque ele é de formação jesuítica e, no entanto, é o Papa mais franciscano da história. Revolucionou a Igreja pela sua simplicidade, pela sua humildade, pela grandeza do seu caráter, pelo desinteresse e pela pompa e também pelo cargo. Ele continua tão simples como quando estava em Buenos Aires. E ele fascina pelo inesperado. A sua afetividade aos pobres, especialmente aos sem-teto e aos abandonados do mundo, é impressionante. Ademais, ele está mais ligado à comunidade dos necessitados do que à comunidade algo farisaica da grande pompa. E por isso ele tem tocado o coração de muitos ex-católicos que agora estão de volta à igreja. As suas aberturas com os homossexuais, o seu sentido de dedicação para com aqueles que são casados mais de uma vez, as mães solteiras que eram proibidas de batizar os filhos, que os filhos eram punidos porque elas haviam cometido um pecado segundo a igreja, como se o ato sexual fosse um pecado. Então essa condição de que é impuro, de que é imoral, de que é sujo, é nada mais, nada menos do que um conceito medieval, totalmente ultrapassado. O sexo é do Instituto Divino, é através dele que nós procriamos e perpetuamos a espécie. E o Papa teve essa sensibilidade de dizer que se a mulher não foi casada dentro do dogma da igreja, ela é acima de tudo mãe. Se nós vamos contra o aborto, como podemos aceitar que a mulher que não aborta veja seu filho excruciado sem o direito à religião? Então é algo assim que surpreende. E ele conseguiu acabar com essa mácula que pesava sobre a igreja, dando oportunidade a todos. A igreja é mãe generosa, diz ele. E então essa oportunidade fascina e atrai. O que o senhor acha do casamento gay? Acho uma necessidade ética, porque desde que os indivíduos estão ligados, amam-se dentro da sua particularidade, por que não legalizar uma coisa que está sendo real? Dir-se-á que não é moral, mas o conceito moral é muito amplo, desde que se respeitem, desde que a semelhança do heterossexual que cumpre com seus deveres, é perfeitamente válida a união e também a adoção de filhos. Nós vemos tanta criança abandonada que não tem carinho, deixada ao relento. Quando alguém se volta para amar, pouco importa qual é a sua opção sexual. Salvar a vida, dar-lhe um destino, orientá-la para a cidadania. E muitos frutos dessa união e dessa adoção já são visíveis em uma sociedade que é carente de ternura, de compreensão, de respeito e de tudo que se pode conceber. Quando é que Divaldo chega aqui no Pau da Lima? Por volta de 1955. Nós tínhamos o lar de crianças na Rua Barão de Cotegipe. Era um orfanato tradicional. E por volta de 1955 nós conseguimos esta área, que é uma área muito grande, e começamos a erguer as casas. Porque eu tinha tido uma visão por volta de 1948 para 49, muito curiosa. Eu voltava de uma visita a uma senhora obsessa na cidade de Plataforma.
e voltava com Nilson de Souza Pereira, um grande amigo que foi o meu braço direito nesta obra. Hoje ele está no mundo espiritual. E nós estávamos no trem. Era a minha primeira viagem de trem, plataforma calçada. Eu estava deslumbrado. Quando, de repente, ali pelo Lobato, havia uma pedreira, eu tive uma sensação estranha de um desmaio e senti-me na pedreira. Só que a pedreira se transfigurou diante dos meus olhos e apareceu uma comunidade. Muitas casas, muitas árvores, muitas crianças e um homem de idade relativamente avançada. Eu me aproximei do homem, ele voltou-se para mim e eu vi que era eu já envelhecido. Curiosamente, eu tomei um choque e vi as crianças chamando de tio. Então uma voz me disse, isto é o que farás da tua vida, serás educador. Eu tive um susto e acordei no trem. Então eu contei a Nilson, depois eu contei a amigos e mais tarde reunimos-nos para ver se nós poderíamos fazer um trabalho de educação, atender. Tranquilo. Atender. Deixa o relógio mostrar as horas. A crianças que fossem socialmente órfãs ou que fossem realmente órfãs. Começamos na Rua Barão de Cotegipe, no dia 15 de agosto de 1952. Mais tarde, um amigo passando aqui por essa área, que era deserta, encontrou este terreno maravilhoso e disse, mas isto é o que Divaldo viu. As árvores, o casarão abandonado, nos falou. Nós então viemos aqui, entramos em contato com o proprietário, ele estava vendendo o terreno. Logo depois, nós nos unimos, compramos uma parte, compramos a segunda parte e construímos a comunidade conforme aquela visão que eu havia tido. Eu falei ao Nilson e ele desenhou e fomos construindo os blocos. A última parte, que era uma casa de parto normal, nós conseguimos concluí-la há 3 anos. Então, hoje nós pegamos a mulher grávida, ela tem a criança, tem a creche, tem imediatamente o jardim de infância, a alfabetização, a seguir tem o fundamental, as escolas profissionalizantes, as escolas de arte. E quando o jovem sai com 16, 17 anos, leva uma profissão e também o seu pendor dentro da carreira artística que é melhor lhe aprover. Quantas crianças e quantos jovens o senhor abriga aqui nessa obra? 3.150. 3.150, que vêm para aqui todo dia e que retornam para suas casas. A maioria almoça conosco, porque o grande problema daqui é de natureza socioeconômica, com os efeitos morais que são inevitáveis. E todas as nossas crianças da creche vão para casa e levam uma última refeição. Levam leite, pão, café e açúcar. No sábado levam alimento para, ou melhor, na sexta-feira à noite, levam alimento para sábado e domingo. E os adolescentes que vão estudar à tarde numa das escolas de arte ou profissionais, ele almoça conosco, mais de 1.500. É uma obra gigantesca. Sem dúvida. Eu cheguei aqui, já rodamos, não rodamos rodamos uma boa parte. Não deu para verificar, esquadrinhar os 4 cantos daqui da Mansão do Caminho. Mas é de uma grandeza extraordinária. Não sei se do ponto de vista físico ou se do ponto de vista espiritual. Acho que a mensagem espiritual que fica é extremamente maior. É verdade. Porque nós aqui cultivamos a liberdade de crença. Toda e qualquer pessoa que chegue, nós atendemos. A única condição exigível é que a pessoa tenha necessidade. Porque a intolerância, de qualquer forma, o preconceito, são marcas de inferioridade moral da criatura humana. Não nos importa qual a crença do indivíduo, importa o que ele deseja fazer da sua vida. Para mim, pessoalmente, é muito melhor um ateu fraterno do que um religioso egoísta. Nós encontramos religiosos que não são dignos da doutrina que abraçam. E indivíduos que não têm formação religiosa, de valores éticos, de sentimentos morais impressionantes. Então, a esses valorizamos mais do que aqueles que se vinculam a doutrinas e não as praticam. Como é o dia de Divaldo Franco? Normalmente acorda que horas? Entre 6h30, 7 horas. 6h30, porque eu me deito normalmente muito tarde. Aí inicia o dia. Aí eu faço a higiene, desço, faço o café com os residentes entre 8 e 8h30. E então vou trabalhar. Primeiro responder e-mails, depois psicografar.
Vem a hora do almoço, desço, eu resido no primeiro andar, participo, converso, convivo, deito-me por uma meia hora e então vou agora cuidar da administração da entidade. Neste momento nós temos uma administração nova. O nosso presidente, que é o senhor Demétrio Lisboa, um homem dedicadíssimo, que ele e a esposa foram convidados pelos nossos guias espirituais para dirigir a instituição. Com a desencarnação do Nilson, que era o presidente, ficou vago este lugar. E porque já eram trabalhadores da nossa casa, dedicados, infatigáveis, nós recebemos instruções para convidá-los e a administração tem sido profícua, muito feliz, com dedicação exclusiva. Porque para tomar conta administrativamente de toda essa comunidade, na qual nós diariamente atendemos a mais de 5.000 pessoas, tem que ser com abnegação e com constância. Divaldo, toda e qualquer tomada de posição aqui na Mansão do Caminho, ela vem guiada por uma mensagem divina? Sim. Nós temos por hábito consultar os bons espíritos antes das grandes decisões que objetivam ampliar a instituição e atender aos necessitados. O demais é por conta do nosso livre-arbítrio, porque a divindade nos proporciona o livre-arbítrio e também a oportunidade do fatalismo, né? Aquilo está determinado, nascer e morrer são inevitáveis. Agora, como nascer e morrer vai depender da nossa conquista espiritual, dos nossos méritos, dos nossos títulos, da nossa vida. Então, nós usamos muito o livre-arbítrio para assumirmos a responsabilidade perante os códigos de leis da nossa nacionalidade e também perante as criaturas humanas. É necessário que haja responsabilidade humana para podermos desincumbir-nos da tarefa. Quantos voluntários participam dessa obra? Nós temos mais de 400 e temos na atualidade 302 funcionários remunerados. 302 funcionários remunerados. Desde o funcionário da mão de obra simples até o funcionário... Alguns administradores. Como é que mantém essa obra, Divaldo? Este é um dos notáveis pontos da misericórdia divina, porque nós temos uma despesa de quase $300 mil por mês. E conseguimos manter, não temos nenhum débito, porque nós temos convênios com o município, com o Estado e com o governo federal. Também eu psicografo livros, escrevo algumas obras mediúnicas e já publicamos 258. Todos os direitos autorais foram dados em cartório para a nossa instituição. Hoje, alguns desses livros estão traduzidos em 19 idiomas. Nós damos os direitos autorais aos países onde eles são traduzidos para ajudar as obras sociais locais. E, ademais, pessoas generosas, pessoas amigas de outras cidades, de outros estados, de outros países, ajudam-nos a levar adiante, sem o que seria impossível. Também fazemos movimentos, fazemos seminários, fazemos encontros para reflexões, que vão sempre oferecendo alguma cota para poder manter a instituição em um nível de dignidade. Psicográfica, paramos no seu dia, no momento em que você estava psicografando. Daí para frente, Divaldo faz o quê? Então eu viajo muito, uma média de 200 a 220 dias por ano. No mês de maio eu tive uma problemática orgânica e os médicos recomendaram-me menos atividade, porque aos 88 anos de idade é um esforço muito grande. Então no mês de junho eu cancelei algumas palestras, em julho posterguei uma viagem à Europa que eu faço há 30 anos, visitando a média de 12, 14 países, 28, 30 cidades, por 40 dias, proferindo conferências. Então postergamos, mas agora estamos de volta. Divaldo fala quantos idiomas? Somente a língua portuguesa. Consigo comunicar-me um pouco em espanhol, entendo um pouco de francês e também um pouquinho de inglês. Perfeito. Você disse assim, Humberto, eu já percorri 68 países. E é traduzido nesses 68 países? Em todos eles. Eu tenho uma média de uns 16 tradutores, que já são oficiais. Recentemente eu estive na Croácia e foi muito difícil achar uma tradutora. Felizmente, na Embaixada Brasileira, os amigos conseguiram uma tradutora excelente. Uma croata que fala perfeitamente português.
E então conseguimos realizar algumas conferências na Croácia, na Eslovênia, com um bom êxito, levando a mensagem de esperança. A criatura humana está muito desalentada, está muito sobrecarregada de conflitos, então necessita de um pouco de esperança. Tem que olhar o norte para poder caminhar nessa direção. Então nossa mensagem, embora tenha um cunho religioso, tem acima de tudo o objetivo psicoterapêutico. Levantar o indivíduo dos seus conflitos, das suas aflições e dizer que ele não pode parar nem desistir nunca. A vida sempre nos premia com verdadeiras bênçãos que, se soubermos amealhar, ficaremos felizes. Alguém me disse assim, Humberto, você vai entrevistar Divaldo Franco. Pergunte a ele se considera o sucessor de Chico Xavier. Não. No Espiritismo é muito curioso que nós não temos sucessores. Cada um de nós tem uma tarefa. Cada um exerce um compromisso perante a própria e a consciência cósmica. Chico Xavier é uma pessoa insubstituível. O seu caráter, a sua vida de missionário, a abnegação com que ele dedicou toda a existência até os 92 anos de idade e a mediunidade. Foi o maior paranormal dos últimos séculos, porque ele era portador de uma percepção parafísica impressionante. Ele deixou escritos 415 livros, traduzidos a mais de 50 idiomas. E, curiosamente, depois de morto, tem se feito coletâneas de mensagens espalhadas, já está em mais de 430 livros. Portanto, é um autor prolífero, e ele tinha apenas o curso primário. Que coisa, né? Impressionante. Escrevia com as duas mãos simultaneamente, em idiomas diferentes. Temas e idiomas diferentes. Porque ele era portador de um tesouro dessa natureza e era tão simples que me encantava. Eu admiro muito o médium, mas eu gosto muito mais do indivíduo. Pela bondade dele, pela forma de conduzir-se, pela maneira com que ele recebia todos. Os animais, era um protetor dos animais. Os gatos famélicos, os cães apedrejados, ele reunia-os em casa, conversava com eles, brincava, dedicava, às vezes, chegando a casa 4 da manhã, 5 da manhã, depois que atendia filas enormes, e ia atender aos seus gatos e aos seus cães. Chico sofreu muito. Sofreu também? Sim. Todo indivíduo que tem um ideal experimenta muitas aflições. Primeiro porque ele está um pouco fora do contexto. E depois porque existem aqueles que não fazem e não gostam que ninguém faça. Os pessimistas. Quando nós fomos criar a Moção do Caminho, pessoas vieram desanimar-nos, dizer que não nos metêssemos nisso. Eu disse, mas olha, eu não estou lhe pedindo nada, não estou lhe referindo nenhuma preocupação, então não se preocupe, o problema é nosso. Mas esse sofrimento é bom. Você chega aqui, são ruas que de repente desembocam para uma profundeza e para um desnível geográfico extraordinário, daqui a pouco sobe, serpenteia a mata, enfim, é um tapete de asfalto pela aí afora. E alguém me disse assim, Humberto, aqui nunca entrou um trator, verdade? No começo. Quando nós começamos, era tudo feito na enxada e na picareta. O nosso grupo inicial. Depois, quando nós recebemos aqui a visita do governador Roberto Santos, um homem extraordinário, ele me perguntou assim, o que é que você pediria ao governo do estado? E do governador eu pediria o asfalto de algumas ruas. Porque quando chove é uma calamidade, o barro vermelho. No verão, a poeira deixa tudo sujo. E ele confirmou que daria e nos deu metade do asfalto. Posteriormente, quando o governador, Dr. João Durval, que é feirense, nós nos conhecemos na escola primária, eu fui pedir-lhe para que completasse e ele completou. Pois é. Deixa eu fazer uma provocação, permite? Com certeza. O senhor é um democrata, claro. Sem dúvida. E é um democrata com nível espiritual lá em cima, o que é melhor ainda. Como é que o senhor está vendo essa crise econômica e política que nós estamos mergulhados? Constato que é um problema da sociedade internacional. Vivemos um momento de crise. Os gregos já diziam que a palavra crise é naturalmente uma palavra que precede o desenvolvimento. Toda crise prenuncia um grande salto, um progresso.
Nós olhamos a situação da Grécia, da Itália, de Portugal e de Espanha, da América Latina como um todo, e vemos que é um problema muito grave que tomou conta da terra. E no Brasil, infelizmente, a corrupção nos assusta. Embora saibamos que sempre houve, o que hoje nos chama a atenção é o volume e as personalidades envolvidas nessas malhas de corruptores e de corrompidos. Mas sabemos que disso sairá uma lição proveitosa, porque antes tudo isso ficava mais ou menos oculto e hoje está às escâncaras, os veículos de comunicação demonstrando o que vai contribuir para que indivíduos ilícitos, indivíduos desonestos, pensem duas vezes antes de assumirem posições quais aquelas que agora condenamos. Alguém disse assim, olha, aproveite lá naquela entrevista e pergunte a ele se ele nunca aspirou a disputar um mandato. Já? Não tenho vocação política, porque muitos amigos convidaram, inclusive para fazer parte de organizações outras, mas o tempo de que disponho eu dedico totalmente à nossa obra, e é um tempo insuficiente. Então vejo como Jesus dizia, não se serve bem a dois senhores. Se eu for para César, deixe de atender a Cristo. Então eu optei pelo Cristo, respeitando César. Ainda que en passant disse assim, eu durmo tarde. Dorme que hora e faz o quê? Porque vai dormir tarde. Muito trabalho, muita correspondência. Tenho que psicografar 4 horas por dia. 4 horas por dia? E eu psicografo com esferográfica. Depois eu digito, reviso, encaminho para os revisores técnicos para a gráfica. E antes da edição final eu volto a ler outra vez, porque já afirmava Monteiro Lobato que revisão é uma coisa traiçoeira. A gente olha, está certo, imprimiu, a gente vê o erro. E então é uma coisa cruel. Então as horas são insuficientes para atender às necessidades que vêm de toda parte. Problemas humanos, dores, enfermidades, pedidos de ajuda, orientações. Isso fazem parte do cotidiano de todo aquele que se dedica ao trabalho do bem. 87 ou 88 anos? 88. Está bem de saúde. Agora sim, estou muito bem. Consegui recuperar-me maravilhosamente, mas, como diria, estive no momento mais para lá do que para cá. E então a divindade teve misericórdia, deu um créditozinho de mais algum tempo. Estou aqui perto de você. Permita que eu trate de você. Tem horas que eu trato de mestre, de senhor. É isso que a sua presença e a sua imagem acaba causando na gente, essa confusão de euforia, se a gente pode colocar dessa forma. E a amizade com a irmã Dulce? Foi um dos bens que Deus me permitiu nesta existência. Irmã Dulce era de uma doçura, de uma ternura inefáveis. Nós nos telefonávamos, eu a visitava com frequência e fomos muito bons amigos aqui na Terra, mesmo trabalhando em doutrinas religiosas divergentes, mas que no fim convergem para o bem, para Deus, para Jesus. O senhor efetivamente fala com os mortos? Falo, porque eles estão vivos, desde a infância. Aos 4 anos de idade, eu me lembro da primeira visão psíquica que tive. E ela me ocorre sem que eu provoque, sem que eu invoque, sem que eu espere. É tão natural que eu costumo dizer, conforme a codificação espírita, que é uma segunda vista. Então é uma visão mais aprofundada. E nas reuniões mediúnicas, eles vêm, dialogam, fazem-se identificar, porque são espíritos com que eu nunca travei contato. E pessoas, como no caso o amigo, eu não tenho nenhuma informação da sua vida. E vem alguém e fala com intimidade. Qual é o filho que não conhece o pai? Qual é o esposo que não conhece a mulher? Qual é a mulher que não conhece o filho? Então, pode identificar, às vezes, uma coisa mínima, em um pseudônimo, em uma maneira de falar, em um registro, em algo que ficou por terminar. Fatos como, por exemplo, muitos jovens vêm e dizem, olha, mamãe, eu deixei grávida uma moça, fulana de tal, procure-a, ela está precisando. Nem a mãe sabia. Então, nós temos a certeza que não se trata nem de hipnose, nem de telepatia, nem de hiperestesia indireta do pensamento, mas sim de comunicação espiritual. Tem uma hora específica para isso? Nós fazemos reuniões particulares
3 vezes por semana, entre 8 e 9h30 da noite. Perfeito. Kleber Flores, lá de Vitória da Conquista, de onde eu venho também, e Karine, sua esposa, eles têm um trabalho nessa área espírita. Impressionante, de alta qualidade. O senhor conhece, Kleber? Conheço. Claro. Eles mandam aqui uma contribuição para essa pauta que eu acabei não esgotando nem a metade dela. E muito mais por conta do impacto que Divaldo produz nesse apresentador. Mas Kleber e Karine mandam perguntar para o senhor o seguinte: qual é o remédio para a depressão? Primeiro, o tratamento psiquiátrico. Depressão é um transtorno da personalidade muito grave, porque pode insinuar-se lentamente, pode vir de golpe como surto. E ele tem caráter não só fisiológico, psicológico, como espiritual. Muitas vezes um transtorno depressivo é o que nós chamamos uma obsessão. É a incidência de um espírito mau sobre o indivíduo, transtornando-o pela melancolia e levando muitas vezes por vingança ao suicídio. Então, com medida cautelatória, a assistência de um especialista, um psiquiatra, um psicoterapeuta, é imprescindível. A depender do problema depressivo, o tratamento deve ser feito com muito cuidado, principalmente se for uma depressão bipolar, em que tem a crise de melancolia e depois a crise de euforia. Porque na hora da euforia nós pensamos que ele está curado, e é nesse momento que ele suicida. Porque quando ele cai, ele perde o sentido da vida e foge daquela sensação terrível. Então, terapêuticas, estudo do Evangelho, de qualquer religião, um trabalho, porque o depressivo, pela falta de dopamina, de serotonina, de noradrenalina, fica meio indiferente, perde a afetividade, perde aquele entusiasmo para o trabalho. Um tipo de ação para que ele possa conseguir reproduzir esses neuropeptídeos. Hoje, os modernos psicoterapeutas recomendam caminhadas. Uma caminhada de 8 quilômetros vale como um barbitúrico. Então, se ele conseguir submeter-se a um tratamento cuidadoso, receber passes, tomar água fluidificada, orar, ele recupera da depressão. Você já disse, mas é bom repetir, a vida após o túmulo? Vida exuberante. A Terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Como teve a ocasião de dizer Einstein, que a matéria é a energia condensada, a energia é a matéria desagregada. Então nós vivemos no mundo de energia. Estamos agora aí com o WhatsApp. Bilhões de mensagens simultâneas em ondas específicas. Podemos comunicar-nos através do telefone, vemos-nos, dialogamos, e os trabalhos do futuro são ainda mais fascinantes. Então o mundo espiritual é um campo de energia própria, que é uma realidade. A nossa realidade é só aparência. Porque segundo a física quântica, nós não somos como nos apresentamos. Somos verdadeiros tijolos de átomos com particularidades específicas. Então, o mundo terrestre é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Já vi que ele é um internauta inveterado. Ali naquela Câmara de Divaldo Franco, já fez inúmeras mensagens. Já falou para muitos lugares desse mundo afora. Mas o que Divaldo quer falar agora? Gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude, para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outrem. Porque amando-se,
você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas. Então nasce a tolerância, a compreensão, a fraternidade, por fim o amor. O amor é a alma da vida. Alguns chegam aqui e passam por aqui de forma desapercebida. Outros deixam o seu rastro marcado, porque, na verdade, eles foram capazes de ofender e de ferir, mais do que levar sorrisos e de transformar almas. Outros são como um meteoro, brilham intensamente e se apagam de forma rápida. Outros não. E aí são poucos que chegam brilhando e passam e fazem a sua trajetória aqui na Terra, na vida, nesse plano astral, de forma cada dia mais reluzente, cada dia mais brilhante. Esta é uma dessas figuras. Divaldo Franco. Ah, quem dera que a gente tivesse milhares de Divaldo por essa terra fora. Talvez a gente tivesse uma somatória de mais encontros do que desencontros. Isso aqui, ó, é essa sinergia, porque eu não treinei nada e não me preparei para fazer isso. Prazer enorme e uma honra dividir essa mesa na sua sala, da sua casa. Muito obrigado. Muito obrigado, caros amigos telespectadores. Muito obrigado por sua atenção, nós ficamos por aqui. TV Assembleia, a TV da Casa do Povo.